Alimento diário. Quarta-feira. O livro de Gálatas. A verdade do Evangelho. O tema geral dessa série de mensagens é: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Quarta-feira. Leitura bíblica. Ler com oração. Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:3b-4. Gálatas foi a primeira epístola escrita por Paulo, quando estava em Corinto. Atos 18:1-11, por volta do ano 54 depois de Cristo, em sua segunda viagem ministerial. A Galácia ficava na Ásia Menor e era uma província do antigo Império Romano, onde foram estabelecidas algumas igrejas, como Derbe, Listra e Icônio. Nessa viagem feita com Barnabé, Atos 14:20-21. Infelizmente, assim que Paulo saiu de lá, outro evangelho foi introduzido nas igrejas daquela região por meio dos judaizantes. Esse outro evangelho não tinha Cristo como centro, mas a lei. Gálatas 1:6, não enfatizava seguir o Espírito, mas observar a lei por meio do esforço da carne. Capítulo 3:1-3. E mais, anulava a justificação pela graça, forçando os gentios que haviam crido a se circuncidar. Capítulo 5:2-3. Esse outro evangelho desligava os crentes gentios de Cristo, anulava a graça, impedia que continuassem a obedecer à verdade do evangelho e os incitava à rebelião. Versículo 4, 7, 11 e 12. Visto que o modo de resolver o problema do pecado é o derramamento de sangue, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, pois não poderíamos fazer isso por nós mesmos, uma vez que todos somos pecadores. Hoje precisamos crer na obra redentora de Cristo na cruz, crer que nossos pecados, paixões e concupiscências foram colocados sobre o Senhor. Quando Cristo foi crucificado e derramou seu sangue, ele estava tomando nosso lugar. A morte dele foi a nossa morte. Romanos 6:6. Uma vez resolvido o problema de nossos pecados, fomos reconciliados com Deus. A fim de desarraigar os gálatas da degradação religiosa promovida pelos judaizantes e conduzi-los de volta ao evangelho que haviam recebido no início, Paulo escreveu-lhes uma epístola, falando-lhes da economia neotestamentária de Deus. Ela revela que Cristo vive em nós, Gálatas 2:20, que Ele é o centro do evangelho que pregamos, e fala também da necessidade de Cristo ser formado em nós, capítulo 4:19. Gálatas também nos mostra que, como filhos, ainda somos infantis, incapazes de tomar posse da tão grande herança que Deus nos preparou. Assim, uma vez salvos, somos inseridos no viver da igreja, sob o cuidado de tutores e curadores, capítulo 4:1-2. Gálatas, que alimentam, instruem e cuidam de nós a fim de nos conduzir à maturidade, para que sejamos capazes de tomar plena posse da herança divina e do reino. Que hoje não sejamos distraídos por outro evangelho nem nos desviemos dele, mas permaneçamos firmes no Senhor, vivendo e andando no Espírito, para sermos os herdeiros de Deus. Louvado seja o Senhor. Ponto-chave: viver Cristo e deixá-lo ser formado em nós. Pergunta: como filhos de Deus, onde e como podemos crescer em vida a fim de tomar posse de nossa herança? Leitura de apoio: Aprendendo com os Apóstolos. Capítulos
2-3 Dong-Yulan. A palavra e a oração na vida cristã capítulos 2-3 Dong-Yulan. Aí pessoal, coloca aí se eu gostei, like aí vai nos ajudar muito, aleluia, até a próxima.